E talvez a vida de casado, a vida de família, é mais ou menos igual sintonizar onda curta mesmo. Viu? É um chiado aqui, é um chiado ali, é um problema de cá, um problema de lá, mas conserta. Você consegue receber o que está vindo ali. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu tenho outro assunto aqui nesta mensagem. Eu preguei isso aqui em 2002. É aquela história da minha vida, do irmão Brana, que ele fala assim, veja, eu conheci o creme do leite. Que coisa! É o melhor que você já viu. Aquele povo não tem vergonha de sua religião. E eu contei tudo para ela. E eu disse, olha aqui, meu bem, uma lista inteira de convites àquele povo. Ele entrou em sintonia com os pentecostais, aquele povo, e ele chegou em casa feliz da vida. E falou para ela, tem todo esse povo aqui, essa lista com esses pastores, para mim fazer reuniões com eles. Ela disse assim, eles não são roladores santos, são? Eu disse, eu não sei que tipo de roladores eles são. Não sei que tipo de roladores eles são, mas eles têm algo que eu precisava. Eles têm algo que eu precisava. Veja, eu disse, essa é uma coisa que estou certo. Eu disse, vi um velho de 90 anos de idade voltar a ser jovem de novo. Eu disse, aleluia, nunca ouvi tal pregação em minha vida. Ora, nunca vi um pregador batista pregar assim. Eu disse, eles pregam até ficar sem fôlego, dobram o joelho, aprumam com o chão, levantam de novo, recobram o fôlego. Você pode ouvi-los a 2 quarteirões de distância, ainda pregando. Oh, Jesus, eu disse, eu nunca ouvi tal em minha vida. E eu disse, eles falam numa língua desconhecida, e o outro diz sobre o que estão falando. Nunca ouvi tal em minha vida. Eu disse, você irá comigo? Aí está sintonizada? Você irá comigo? Ela disse, meu bem, quando eu me casei com você, quando eu me casei com você, vírgula, eu ficarei com você até que a morte nos separe. Ela disse, eu irei. Ela disse, agora contaremos aos nossos pais. Oh, gente, eu já chorei muito logo que eu peguei você passa a viver a vida do irmão Brana, você passa a viver junto com ele ali, parece que estamos juntos ali, né? Então, eles estavam sintonizados. Vamos contar para o nosso pai. Bom, e eu disse, bem, você conta para sua mãe e eu contarei para minha mãe. Assim eu contei para a mamãe. Mamãe disse, pois claro, Billy, o que quer que o senhor chamou você para fazer, vá fazê-lo. Ela estava sintonizada. E assim a senhora Brambach pediu que eu fosse até sua casa. Fui, e ela disse, sobre o que é isso que você está falando? Opa, deve ser um tom de voz mais ou menos assim, né? Sobre o que é isso que está falando? Eu disse, senhora Brambach, eu disse, mas vocês nunca viram tal povo. Ela disse, fique quieto. Oh, Jesus, fique quieto, desajustados, fora de sintonia, fique quieto, 2 vezes. Eu disse, sim senhora. Eu disse, desculpe-me. Ela disse, você sabe que isso é um bando de santos roladores, de roladores santos, melhor dizendo. E eu disse, não senhora, eu não sabia disso. Eu disse, e eles sem dúvida são pessoas boas. Ela disse, que ideia! Você acha que levaria minha filha lá no meio de uma coisa dessa? Disse, ridículo, isso não é nada senão lixo que as outras igrejas jogaram para fora. Quer dizer, é uma coisa pesada, né? Aquilo custou caro, eu penso que custou caro para o irmão Brana, mas uma mãe ver a sua filha com poucos anos de idade assim, ser tirada, também deve ter sofrido muito. E isso deixa a gente entristecido, né? Olha, é ridículo, não é nada a não ser lixo, né? Que ela disse, de fato,
você não vai levar minha filha para fora desse jeito. Que coisa! E como foi levado? Gente, as coisas de Deus é uma maneira que é muito séria. É muito sério quando nós tratamos as coisas no âmbito da alma, no espiritual. E ela disse assim, vamos continuar aqui a história. Mas eu disse, mas senhora, sabe, senhora Brumbach, no fundo do meu coração, eu sinto que o senhor quer que eu vá com esse povo. Deus estava falando agora, mas lá no fundo. Ele está todo animado, mas depois de um balde d'água fria desse em cima, agora Deus estava falando lá no fundo. Já não estava muito forte, já não falava muito forte. Eu me recordo uma ocasião, um professor de escola dominical, e ele dizia assim, que Deus chega e fala, e espera a sua reação. Se você não atende, daqui a pouco ele fala mais baixo, depois ele fala mais baixinho, depois você começa a não ouvir mais ele falar. Agora, ele diz assim, já estava falando no fundo do meu coração. Eu sinto que o Senhor quer que eu vá com esse povo. Ela disse, você volte à sua igreja até que eles tenham meios para pagar uma casa pastoral para você. Desculpa. E porte-se como um homem que tem um pouco de bom senso. Rapaz, não é à toa, né? Sogra, meu Deus, olha... eu fico até achando interessante uma coisa dessa. Eu tive uma sogra que para mim eu tinha mais amizade, mais apreço, mais convivência com ela do que a minha própria mãe. A minha sogra. E um dia, quando eu via meio desanimada assim, ela falava meio caipirada assim, que é isso, Daniel? Bota esse joelho no chão aí e busca de Deus. É assim que ela me dava instrução. Gente, que pessoa amável. Mas essa aqui está demonstrando aquelas outras, né? Aquelas outras sogras. Não era a minha, não. Não foi a minha sogra, não. É interessante a gente notar essas coisas. Eu gosto de notar essas coisinhas assim, na mensagem. A gente passa a conviver ali com Mombrana, olha. E diz assim, porte-se como um homem que tem um pouco de bom senso. Disse, você não vai levar minha filha por aí. E fim de papo. Palavra de rei, como diz, não volta atrás não. Oh, Jesus. Eu disse assim, senhora, eu me virei e saí. E Hope começou a chorar. Ela começou a chorar. Você vê que dentro da alma dela, ela sentia que tinha que acompanhar o marido, não a mãe. E muitas vezes o problema na família é isso aí. Em vez de acompanhar o companheiro, o marido ou a esposa, fica tentando. Gente, o casamento é a pessoa, é os cônjuges e Deus, mais nada. Mais nada. E olha, eu disse, sim senhora. Eu me virei e saí, e Hope começou a chorar. Ela saiu e disse, Billy, indiferente do que mamãe diz, eu ficarei com você. Oh, graças a Deus. Que coisa, que coisa. Mas aí com que força ele teria para levar Hope nessas campanhas? Eu fico pensando assim, meu Deus. Aí ela disse assim, mamãe diz, eu ficarei com você. Deus a abençoe. Ela estava ajustada a ele, ela estava sintonizada com ele. E Hope, veja aqui, eu disse, não tem problema, querida. Eu simplesmente deixei passar. Eu simplesmente deixei passar. Eu estou lendo o parágrafo 194, viu, da mensagem História da Minha Vida. Eu simplesmente deixei passar. Ela não deixava sua filha ir com tal povo como aquele, porque não era senão lixo, e assim
eu mais ou menos deixei passar. E aqui está a declaração do irmão Branham. Foi o pior erro que eu já cometi na minha vida, um dos piores. Ajuste-se a Deus, ajuste-se a Deus. E aqui a gente já conhece a história, a gente sabe o que aconteceu, aonde foi parar. O irmão Branham já está dando o fechamento disso aí. Foi um dos piores erros.